tática de incisão e sutura, certo? Então, a ideia da prática hoje é vocês começarem a se familiarizar com o pegado instrumental, como montar o bisturi, tá certo? Como fazer empunhadura e fazer incisão e sutura, tá bom? Então aqui foi o instrumental que eu tinha solicitado, tá bom? Cabo de bisturi número 3, tá? Porta-agulha, tá certo? Maior é esse daqui. A pinça de dissecção de Ertrich ou poderia ser de Addison, de preferência sem dente. Essas não são nem de Ertrich nem Addison, tá? Mas são pinças de dissecção. Essa é uma pinça de Addison, mas tem dente de rato. Eu vou até montar aqui que eu vou mostrar para vocês porque ela não é interessante. Tesoura íris, para cortar o fio. E tem também a Spencer, né? Tem essa bordinha aqui para a gente pegar o fio e cortar. Essa aqui é? Essa aqui. Isso. Essa daqui é uma tesoura de Metzenbaum curva. Essa aqui é bom para divulsão de tecido. Aí vamos lá. Na aula a gente viu também que a gente tem diversas lâminas e fios de sutura, certo? Como todos esses instrumentais descartáveis que a gente utiliza, tanto a lâmina quanto o fio, né? Ele não vem estéril por fora, mas o conteúdo está estéril, certo? Eu consegui essa caixinha aqui de lâmina, ó, tudo fora da validade, tá certo? Então vocês vão poder usar hoje sem encaixar de vocês que deve estar na validade, tá bom? O ideal é que tenha tanto na caixa, aqui a validade, outubro de 2023, quanto também na embalagem, tá certo? Essa daqui, por exemplo, não vem na embalagem. Procurar aqui não tem a data de validade. Por que isso é ruim, pessoal? Porque nem sempre a gente guarda na caixa. Às vezes a gente coloca no organizador as laminazinhas, né? A gente deixa exposto, né? Tudo assim. E você sempre na embalagem você não vai ter como acompanhar essa validade. Vai ter que guardar sempre a caixa, porque senão você vai se perder, tá bom? Então tem que ter, o ideal que esteja na caixa e também na embalagem. Deixa eu ver se está aqui em cima. 9 de 2027. Essa é a validade. Como é que a gente manipula isso? Nunca se deve rasgar essa embalagem. Ela vem com essa parte própria para abrir. Então vai estar todo o campo estéreo, certo? O auxiliar que não se paramentou ainda, ele vai expor. E a parte que vai ser logo exposta não é a parte da lâmina em si, tá certo? Justamente para evitar algum tipo de acidente. Com o porta-agulha, apesar da incisão em si, a gente não usar porta-agulha, ele é essencial porque a gente remove com o porta-agulha, tá certo? A gente tem que manipular com cuidado a lâmina para poder evitar algum tipo de acidente, tá? Essa é uma lâmina 15. Aqui a gente tem uma lâmina 15C, que elas têm mais ou menos o mesmo tipo de corte, mas a 15C ela é um pouco mais delicada. A 15, o corte é o mesmo, ele é curvo, tá certo? A 15C ela tem não necessariamente mais pontuda, porque vocês vão ver de marca para marca que o tamanho da lâmina pode mudar. Mas a 15C vai ter esse sulco, vamos dizer assim. Exatamente, esse sulco. Tá? Isso permite que a gente consiga alcançar regiões mais distantes, não necessariamente, mas regiões mais distantes sem que a gente gere algum corte desnecessário. Ela é mais pontual, vamos dizer assim, certo? Ela é mais pontual, esses sulcos, tá bom? Como é que a gente encaixa no cabo do bisturi, pessoal? A gente pega com o porta-agulha, a gente encaixa, prende a lâmina nessa região, tá certo?
O cabo do bisturi, ele vem com essa porção aqui, também com um sulco aqui nessa parte da cabeça do cabo, justamente para encaixar na lâmina. Então a gente encaixa aqui, com o polegar a gente aperta, certo? E assim a gente encaixa a lâmina do bisturi. Para remover, a gente pega aqui essa porção terminal, a gente levanta essa porção. Cuidado, se fizer isso forte, vai quebrar a lâmina. Levanta aqui e com o meu polegar eu empurro, tá bom? Beleza? Fios de sutura, a gente também tem uma variedade infinita de opções, tá certo? Aqui a gente tem fios de nylon, fios de seda, mas a gente tem fios de outros materiais. A gente tem fios de algodão, fios sintéticos, outros fios reabsorvíveis, não reabsorvíveis, fios monofilamentados, multifilamentados, tá bom? Nylon e seda, ambos não reabsorvíveis, tá? Nylon monofilamentar, fio único, seda multifilamentar, tá? Aqui a gente tem dois fios de nylon, 4 zeros, tá bom? Quanto mais zeros, mais fino é o fio, mais fina é a sua espessura. Da mesma forma da lâmina, fora não está estéreo, dentro está estéreo, então o auxiliar abre e o cirurgião pega, tá? O fio com a agulha, ele vem dentro dessa capinha, que é um papel, justamente para proteger, tá certo? E também não é para rasgar de qualquer forma. O correto é para vir essa parte aqui, que até entendendo aqui, puxe aqui, porque você abre e tá aqui o fio, que é onde a gente vai pegar, tá? Às vezes ele enrola, às vezes isso aqui não tá aqui, tá mais para cá, e você tem que abrir esse negócio todinho para achar o fio, mas o ideal é que venha assim. E aí a gente com o porta-agulha de novo, a gente puxa o fio, certo? Porta-agulha sempre pegando com essa empunhadura, polegar em um anel, dedo anelar no outro, tá certo? Os outros dois dedos sempre apoiando. A gente abre, fecha. A trava, elas são como se fossem dentinhos, ó. Vocês já devem ter ouvido no porta-agulha de vocês. A gente trava, e para destravar não é voltando, a gente aperta mais ainda. Aí solta. Certo? Então isso aqui é bom ficar treinando, porque às vezes no início a gente falha. Essa ideia dessa força que a gente precisa fazer para a gente estar fazendo isso. Aqui a gente tem um fio 4 zeros e outra diferença é a curvatura da agulha. Nas embalagens a gente vai ter o tamanho 45 centímetros, tá certo? Ou seja, comprido. E a curvatura da agulha, esse fio é 3/8. Não sei se vocês lembram na aula, a gente tem como se desenhasse um círculo, como se fosse uma pizza, separa em fatias. A curvatura desse fio é 3/8 desse círculo, tá bom? Então são 3 partes das 8 desse círculo. Essa daqui, por exemplo, é 1/2, então é meio círculo. Diferente da outra, né, que essa daqui não abre como essa embalagem, aqui é um papel, mais fácil de contaminar, porque se molhar contamina, aqui com o plástico não contamina tão fácil. Mas da mesma forma da outra, ó, tem uma porção que a gente abre e vai ter o fio. Mesma espessura, tá bom? Mesmo material. Mesma espessura, mesmo material, monofilamentar, então um fio único. Se vocês passam o dedo, a gente sente que não tem nenhum travamento, ele desliza no seu dedo, tá? Mas a diferença das agulhas, ó. Aqui é metade de um círculo, ou seja, bem mais curvado. Aqui ela já é 3/8 de um círculo, tá certo? Então são agulhas diferentes, propostas diferentes, tá bom?
reservar. Nós vamos ter também fio de seda, tá? Esse daqui, 3 zeros, também agulha meio círculo. Fio de seda, primeira coisa que a gente pode perceber comparado ao do nylon é a diferença da espessura. O de seda é 3 zeros, então ele vai ser nitidamente mais grosso, tá? Além disso, quando a gente toca, a gente percebe que ele é carrasquento, vamos dizer assim, porque ele é um fio trançado, não é um fio único, são fios fazendo uma trança literalmente, tá? Ainda assim, a agulha tem a mesma curvatura. Uma só é mais grossa que a outra, mas a curvatura é a mesma, porque as duas é de meio círculo. Mas a gente tem outros tipos. Esse aqui, por exemplo, é 4 zeros, também de meio círculo. 3 zeros mais 3 oitavos. Não necessariamente. O tamanho também pode mudar, de fabricante para fabricante, tá certo? Pode ser que seja do mesmo tamanho. Essas duas não, mas a outra pode ser que seja do mesmo tamanho. Mas não quer dizer que toda um meio vai ser igual a toda que é um meio, entendeu? Pode mudar. Geralmente, o tamanho da agulha vai ser compatível com o tamanho do fio. Quanto mais fino for o fio, mais delicado vai ser a agulha. Pelo menos é o que se espera, tá? Essa daqui, ó, fio mesmo tamanho, 3 zeros, que eu peguei, tá? Mais a diferença da agulha. Se a gente pegar esse outro, fio seda também, 4 zeros, e a agulha um pouco. Certo? Então a gente consegue ver. Essa ajuste tem a mesma espessura de fio, esse é mais fino, 4 zeros, 3 zeros. Mesma curvatura de agulha, meio círculo, diferente desse que é 3 oitavos de um círculo, tá? Então essas são as diferenças das agulhas e dos fios, tá bom? Pessoal, aqui a gente tem uma uma língua de boi. Por que é interessante a gente trabalhar na língua, tá? Porque ela tem duas porções que a gente pode ver bastante uma diferença. O dorso dela, tá certo? Que a gente pode, é mais carrasquento, né? Mais rígido, pode se assemelhar um pouco com a pele, digamos assim. A textura é bem mais rígida de se cortar, etc. Já o ventre da língua é muito semelhante à mucosa, tá? É elástica, ela desliza bem mais, tá certo? A gente precisa realmente tensionar para poder incisar. Então é legal de trabalhar porque se assemelha à mucosa oral, tá bom? Para fazer incisões, pessoal, e aí vamos lá.